Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 9 de julho de 2022. Graças a Deus estamos aqui, né? Paz, graça e misericórdia para todos nós. Estamos aqui, né, irmãos? Em vigilância, né? Em oração, em meditação, em obediência à palavra, né? Graças a Deus por isso. Mais uma vez, né? E sempre, e todos os dias, e 24 horas no dia, né? Conforme está escrito ali no primeiro Salmo, né? Bem-aventurado o varão, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Mas ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E executa, né? A virgem prudente. Ouve, lê, entende e executa, né? Graças a Deus. Então estamos aí. Então, irmãos, o segundo domingo era para nós termos nosso ajuntamento, não vamos ter, né, o ajuntamento. Então vamos transferir o ajuntamento para o terceiro domingo, certo? Que a escola não pôde nos atender dessa vez, porque está tendo lá uma convenção lá, né? Aí pediram então para a gente transferir para o terceiro domingo. Então no outro domingo, né? Passando o próximo domingo, no outro domingo, nós poderemos então estar, ou estaremos, né, nos ajuntando lá na escola Zé Milton, lá no Caracuzinho, se Deus quiser. Se Deus o permitir, né? E graças a Ele por tudo que Ele nos tem dado, né? Vamos sempre, né, irmão, dar graças a Deus. Vamos fazer como aquele leproso, né? Que dentre os 10 que foram curados pelo Senhor Jesus, só voltou um, né? Vamos ser como ele, vamos voltar, agradecer e adorar o nosso Redentor, né? Ele que nos resgatou, né? Não só nos resgatou, como resgatou toda a criação, né? Da grande transgressão, né? Que foi realizada lá na Nova Jerusalém e depois aqui na Terra, né? Na Jerusalém Celestial, né? A primeira transgressão foi feita lá. Grande transgressão, né? O espírito maligno, Satanás, Lúcifer, quis tomar um lugar que não era o dele, né? Então foi o primeiro pecado da rebelião, né? Ele se rebelou contra o Deus Altíssimo e aí veio aqui para a Terra e convenceu o homem e a mulher a se rebelar também contra o seu Criador. E amém, né? Vamos continuar aí com a nosso vídeo aí, né? Estamos falando aí um pouco da história da igreja, das religiões, né? Que falam em nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui falando aí mais ou menos da época do 300, 330, né? Da nossa era, né? Quando nós sabemos que subiu, né? Ao trono ali, ao trono do Império Romano, Constantino, e que nós podemos afirmar, né? Que o Constantino ele se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, né, é um evangelho pervertido, como nós vimos, né, como nós estamos vendo, né, e foi dominada, esse catolicismo romano ele foi dominado no início, né, pelos judeus, né, que disseram que tinham crido, né, mas que se rebelaram contra a palavra, não aceitaram, né, os ensinamentos apostólicos, não aceitaram Pedro, não aceitaram os outros apóstolos, não aceitaram Paulo e os seus ensinos, perseguiram a igreja, perseguiram os apóstolos, apoiaram a sua morte, né?
Então é disso que nós estamos falando. Então essa igreja aí, que se chama igreja, né, católica, ela era composta basicamente de judeus, né? E esses judeus, eles impuseram vários temas da lei de Moisés a essa igreja católica, e não só a igreja católica, como também as suas filhas, né? Aquelas outras igrejas que vieram dela, conforme nós vamos ver, né? Por que nós falamos disso? Porque lá está a reminiscência, né? Está o resto, sei lá, né? Vestígios de muitas coisas da lei de Moisés. Como, por exemplo, ó, a Páscoa, né? Construção de templo, né? Cobrança de dízimos, né? A tentativa de ter um reino sacerdotal, né? Aqui na terra, né? As vestimentas, né? Dos padres, dos pastores, né? É isso? A guarda de sábados, nem todas guardam o sábado, mas tem a guarda de dias, né? Eles mudaram o sábado para o dia do domingo, né? Alguns, mas tem a guarda dos dias. Então são essas coisas que nós vemos que são, né, resquícios da lei de Moisés, e nós podemos afirmar então que aquelas pessoas que estavam à frente, né, liderando a Igreja Católica, eles eram basicamente judeus ou judaizantes, né, ou aqueles que foram convencidos de que a lei de Moisés devia ser preservada, né, a lei de Moisés devia ser não devia ser abolida, devia ser conservada, né? E, e isso aí é o quê? É a não observância, a não submissão ao ensino apostólico. Porque o primeiro ensino apostólico, né, na reunião de Jerusalém, foi o quê? Foi exatamente, né, dar o entendimento de que a lei de Moisés tinha sido cumprida, né, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Ou seja, agora a realidade estava, né, não as sombras, mas a própria realidade estava em vigência, em vigor, né? Então o Constantino, né, como imperador, ele assumiu a liderança da Igreja Católica. Então a gente pode dizer que ele foi o primeiro Papa, né? Ele foi um Papa informal e foi um Papa, digamos assim, de fato, que ele tomou muitas decisões que até hoje estão aí, né? No catolicismo romano e em outras religiões, né? Muitas delas. Então, por exemplo, ele fixou um calendário, né, das festas religiosas do Império, né? Ele tomou a decisão de que o dia de guardança, né, o dia para se guardar não era o sábado, mas o domingo, né? São muitas as decisões dele, né? Então ele, com base lá naquilo que Paulo falou, né? No primeiro dia da semana vocês separam, né? Aí o que puderem para socorrer aqueles necessitados. Com base nisso aí, ele então tomou a decisão e convenceu lá, né, o clero, digamos assim, né, a mudar a guardança do sábado para o dia do domingo. Então a posição do imperador romano, né, era de quê? De pontífice máximo. Era um título dele, né? Pontífice máximo. O que significa isso? Pontífice significa o quê? Construtor de pontes, né? É o maior construtor de pontes, de estradas, né, do Império Romano. Era um grande título que era dado ao imperador romano. Então o Constantino, ele fez desse título, né? Ele usou esse título todo o seu reinado, né? Como que? Como líder e como tomador de decisões, né, para dentro da Igreja Católica, né? Que todo mundo acha que é a Igreja, né? O mundo recebeu a Igreja Católica como sendo a Igreja, né? Depois recebeu as denominações protestantes e, enfim, outras religiões aí que vieram de lá. Então o Pontífice Máximo, né, designava o quê? Sacerdotes, né, da religião romana.
eles eram designados como isso aí, principalmente o sumo sacerdote deles lá, né? Certo? Que significa construtor de pontes ou de estradas. Nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós nesse dia, amém.